Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí mais uma vez. Vamos falar agora da densidade de vapor nos inflamáveis. É bem verdade que dentro da densidade de vapor, ela está também descrita, está informada na ficha de segurança do produto químico, na FISPQ. Então, qual é a forma de conhecermos o que há nos produtos químicos que utilizamos? Então, lá existem 16 itens a serem preenchidos por força de norma. 15 são obrigatórios e um ele é informações complementares. O que há nas fichas? Então, identificação do produto, composição do produto químico, características físicas e químicas, risco de fogo e explosão, informações sobre primeiros socorros, informações sobre a parte ambiental, saúde e segurança, informações sobre tratamento de efluente, controle de segurança, EPI, EPCs, etc. Aqui está mostrando algumas substâncias, nessa tabela, da densidade. Então a gente sabe que a densidade igual a 1 é a densidade do ar, igual a 1. Então se tem menor densidade, produto, ele é mais leve. Se ele tem maior densidade, ele é mais pesado. Isso é importante para se fazer procedimentos de segurança e também de trabalho. Vamos supor que se tenha uma área classificada dentro de um espaço confinado. Então a substância que existe ali, de acordo com a sua densidade, a gente já consegue ter as medidas de controle necessárias e saber lidar com o perigo, né? Saber lidar com aquele perigo que tem ali, diminuindo o nosso risco a um nível aceitável. Então observe só, aqui o acetaldeído, né, um exemplo, 1,52, quer dizer, se do ar é 1, ele tem 50% a mais pesado do que o ar. Então, aqui o ponto de Foucault do formaldeído, a gente está nem se baseando aqui nessa parte, ó. Aí tem um limite, a faixa de explosividade, né, em percentual, tem 4% até 60%, o inferior e o superior. Temperatura de ignição, né, a temperatura da classe. Isso aqui é um tipo de identificação que nós vamos ver na parte de equipamentos para área classificada. E o grupo também, equipamentos para área classificada. Mas, de qualquer forma, o que é importante a gente saber trabalhar? São esses tipos de informação da densidade. Aí vamos ver aqui, ó, álcool alílico. Então você vê 2, quer dizer, o dobro, ele é mais pesado que o ar. Então, se ele é mais pesado que o ar, ele vai tender a ficar na parte de baixo do local onde está armazenado. Isso é importante, tanto para efeito de área classificada, fazer seus projetos, né, ventilação, exaustão, né, a vezes a exaustão tem que ser na parte de cima ou na parte de baixo, dependendo da densidade da substância, para ser exaurido para o lado de fora. Por outro lado, também é importante no aspecto de espaço confinado, que se a pessoa for adentrar ali, num ambiente desse, ela precisa saber como é que a substância se comporta, se ela fica lá embaixo, se ela fica mais em cima, ou ela mistura bem com o ar. Então isso tudo precisa ser avaliado. Tudo bem até aqui? Então vamos para o próximo. Isso aqui é um filme da densidade de vapor, vocês vão assistir mostrando que, às vezes, dentro de um ambiente desse, começa a ter um vazamento, o produto é denso, ele vai, desce, ninguém está vendo, é invisível, vai se esparramando, vai se deslocando, como vai ver, encontra uma fonte de calor e aí o problema está formado nessa hora. Então, vocês vão ver o filme em outra mais à frente um pouco. De risco, né? Agora, risco com inflamáveis e combustíveis. Então tá lá, ó, risco com inflamáveis. Quais são? O que a gente pode precisar trazer? Ó? É definido como a possibilidade de um perigo em potencial tornar-se real, podendo causar danos ou perdas em alguns casos. Então, o risco é a chance de um evento acontecer. O perigo é inerente às substâncias, né? O risco também possui diferentes níveis de intensidade, sendo aceitáveis somente os riscos que não causem dano às pessoas. É o que eu vim falando com vocês num dado momento sobre o risco aceitável e o não aceitável. A NR20 aqui, 20.13.2. O empregador deve implementar medidas específicas para controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade. Então, a gente sabe que vai ter que ter precisa se ter na instalação um SPDA, que vai fazer a descarga descarga elétrica atmosférica, ao mesmo tempo pontos para fazer o aterramento
Vou pegar vou tirar o produto de um recipiente que está aterrado, vou colocar num outro recipiente. Então eu tenho que aterrar esse outro recipiente, de preferência, se ele for metálico principalmente não, se ele for metálico, para equalizar, para não haver diferença de potencial, não haver na diferença de potencial percorre a corrente elétrica e com isso gera atritos, podendo ter um incêndio. Estática, eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis. Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis devem ser precedidos de permissão de trabalho. Então, a NR20, onde tem esse tipo de risco com inflamáveis, atmosfera explosiva, precisa ter a permissão de trabalho. Na permissão de trabalho já existem alguns itens ligados à segurança, algumas medidas de prevenção. Mas não quer dizer que isso dispense a APR e outros documentos. Vai ser dentro de um espaço confinado, a permissão de entrada de espaço confinado. Vai ter trabalho em altura dentro do espaço confinado numa área classificada. Então, vai ter que ter documentos também para trabalho em altura. Enfim, tudo isso aí para visando o controle dos riscos. O empregador deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis. Então, nisso, o que se precisa também? Ferramental apropriado. Para trabalhar dentro de uma área classificada, necessário ferramentas antifaísca. Antifaísca e em alguns cenários, dependendo, tem que se descarregar a eletricidade estática do próprio trabalhador. Isso quer dizer o quê? A pessoa se carrega eletricamente. Eu lembro que eu tive uma experiência, né, no começo da minha carreira de segurança do trabalho, trabalhei em estaleiro também. Na construção naval, fazia reparos em navios, transporte de gás. E nisso, quando embarcávamos nesse navio, antes de entrar no convés, tínhamos que pôr a mão numa placa metálica atarrada para que drenasse, para que escoasse a energia estática no corpo humano, para não servir de fonte de ignição. Uma outra experiência também na questão da fonte de ignição, bem interessante, abastecimento de aeronaves para transportar pessoas para a plataforma de petróleo. Então, lá eu estava fazendo um trabalho de levantamento para laudos, então eu vi lá que eles aterraram a carcaça da aeronave, isso é uma coisa, mas também é feito um aterramento dentro da saída do combustível, né, o querosene de aviação. Porque ali, no ato ou efeito de sair o combustível, ele gera um atrito e pode carregar eletricamente, tem um possível incêndio. Então é também feito o descarregamento da possível eletricidade estática no ato ou efeito de carregar, de estar abastecendo o tanque da aeronave. Então isso é importante conhecer isso. Vamos lá, fontes de ignição. Exemplo. Então nós temos soldagem, serve de uma fonte de ignição, em ambientes assim, em termos de manutenção corretiva, preventiva, sempre se usa, normalmente, na maioria das vezes se usa processo de solda, e a solda ela é uma fonte de ignição. Falhas elétricas também pode ser fonte de ignição, daí a necessidade de se ter equipamentos blindados, se tiver algum curto-circuito, não vem centelhamento por meio externo e criando ali o triângulo do fogo. Trabalho com metais. Metais aí geram atrito, então dependendo do cenário que vai se ter, precisa ter ferramentas antifaísca. Fogo além de soldagem. Fricção por choque também pode ser fonte de calor, fonte de ignição. O calor em si é fonte de ignição. A faísca de fricção também é fonte de calor. Também é fonte de calor se for um ambiente com uma subestação que tenha indução elétrica. A indução elétrica ela também pode ser uma fonte de calor dependendo do cenário, dependendo das situações como um todo. Voltando à densidade de vapor, uma outra quantidade de substâncias, está vendo aqui? Esse aqui, a amônia, a densidade é menor, então ela é mais leve. E ela também é inflamável. Aqui. Agora, a anfetamina, ela é bem mais pesada, mas ela não tem aqui informação sobre
limite inferior ou superior de explosividade. Nem aqui a temperatura de ignição. Essas informações aqui da classe de temperatura e grupo nós vamos ver na parte de equipamento para classificada. Mostrando mais, vamos ver aqui ó, aleatoriamente, etanol 1,59, então praticamente a metade. Ele também, né, o etanol, então aqui o ponto de fulgor dele, a temperatura mínima que começa a desprender os vapores que se inflamam. Enfim, então isso aqui você olha com calma, uma tabela, nós pegamos alguns só para se ter uma ideia. Seguindo ainda, riscos com inflamáveis e combustíveis. Então nós temos, quando na instalação ficam armazenados estoques de produtos inflamáveis ou combustíveis, pode considerar 3 intensidades de risco. Tem o risco baixo, quando os recipientes com inflamáveis ou combustíveis se localizam fora de áreas urbanas. Então tem empresas que não podem ser instaladas em área urbana, tem que ser em parques industriais afastados. Risco médio, quando as instalações localizadas fora de áreas urbanas apresentam problemas de manutenção, ou quando mesmo em condições ideais de manutenção, as instalações estão em áreas urbanas. Então está falando aqui já como risco médio, mas tudo depende da substância. Hoje é muito difícil isso acontecer, porque alguém quando vai fazer uma licença de instalação, a empresa já tem no seu planejamento, considera aspectos ambientais para não se fazer uma instalação de risco dentro de uma área urbana, até porque vai ter problemas com o meio ambiente para liberar a operação dessa atividade. Risco alto, quando as instalações localizadas em áreas urbanas apresentam problemas de manutenção. Então, tem lugares, empresas antigas, por exemplo, tem algumas empresas que foram construídas e a área não era nem urbanizada. Então, a cidade acabou, como não tinham as leis de segurança, leis ambientais como hoje, técnicas de conhecimentos de urbanismo, arquitetura. Então, na ocasião, a empresa existe lá e praticamente a cidade cresceu em volta de uma empresa, e muitas vezes poluidora, uma empresa perigosa. Então fica sempre um conflito aí com coisas ambientais nesse sentido. Mas o empresário que já conhece, já tem conhecimento desse tipo de risco, ele procura instalar a sua unidade fabril em um local que seja seguro. De maneira geral, podemos classificar os riscos em termos de nível de conhecimento e nível de controle. Então, riscos conhecidos e devidamente controlados são os riscos aceitáveis. Então, tem que ter um controle e manter a confiabilidade desse controle. Não é menos importante. Riscos conhecidos, porém ainda não controlados de modo aceitável, podendo causar danos ao trabalhador e perdas na instalação e acidentes ampliados. E tem também os desconhecidos, mas identificáveis. Esse tipo pode ser verificado quando no caso de intoxicação ou através de inspeções. Isso pode também para o meio externo, acidentes ampliados. Daí a necessidade de fazer as análises de riscos, mas de processo, análise de risco de projeto, análise de risco de tarefas. O mais comum é a análise de risco de tarefa, quando alguém vai fazer uma intervenção, um trabalhador vai fazer uma intervenção. Todas essas ferramentas precisam ser utilizadas e estão dentro daquelas 25 metodologias que nós já comentamos com vocês e aquelas 6 metodologias definidas pela própria NR20 como uma sugestão de ferramenta de análise para buscar chegar ao risco aceitável. Né? Então, continuando. Totalmente desconhecido, se torna evidente quando ocorre um dano geralmente grave, cabendo à ciência pesquisar para entender e eliminar suas causas, a fim de evitar a repetição do acidente. Historicamente, os acidentes de maior frequência são os de maior gravidade, de menor frequência, melhor dizendo. Então, isso acontece pouco. Quando acontece, é como se fosse uma teoria, que também concordo com ela, acho que ela um dia vai virar uma lei, que os acidentes são programados para acontecer. Então a pessoa não projeta direito, não faz uma boa avaliação, não tem um memorial descritivo bem detalhado, bem enriquecido, não trabalha no projeto, na construção da fábrica, equipes multidisciplinares, acaba se deixando alguma coisa sem a devida conclusão, sem a devida fechamento. E isso um dia pode contribuir para que tenha-se uma ocorrência de acidente. Normalmente na história foi assim.
Era alguma coisa que depois faziam as análises e verificava-se problemas que foram detectados, mas a gerência, a alta direção não se importou em querer corrigir, ou julgava que não precisava, e num dado momento aconteceu o evento. Então isso aí normalmente acontece. Então, risco com líquidos inflamáveis e combustíveis. Aí já vem os efeitos que envolvem os acidentes ampliados. Perda de conteúdo. Então, numa perda de conteúdo, o que pode se acontecer? Como está aqui. Um incêndio. Podemos ter um incêndio. E no incêndio, num evento desse, pool fire é uma forma de propagação do incêndio. Pode haver também um transbordo. E através do transbordo ter um evento chamado slope over. Se for um derrame, a perda de conteúdo teve um derrame. Dispersão sem danos. Então, uma dispersão sem danos é aquela que pode cair na água ou no ar. Houve um impacto ambiental, mas pelo fato de se diluir acaba minimizando os danos. Mas houve um impacto ambiental que aí já entra o órgão ambiental para dar o devido parecer a esse respeito. E a contaminação ambiental de fato. Através do derrame, nós temos também os efeitos toxicológicos. Pode ser que seja inflamável o produto e, ao mesmo tempo, ele seja tóxico. Daí a necessidade de se estudar bem a FISPQ da substância. Na perda de conteúdo, podemos ter também um evento explosão. E a explosão pode acontecer um transbordo e boil over. Então, são os eventos que podem acontecer numa perda de conteúdo de produtos inflamáveis, incêndio, derrame e explosão, e ter essas formas de propagação e efeitos danosos, seja no trabalhador, no processo ou no meio ambiente à sua volta. E isso tudo tem que estar numa análise de risco, de projeto e de processo, e colocado ali as medidas de controle. Tudo bem até aí? Aqui já está falando de emissões fugitivas. Também é a mesma coisa, mas envolve mais com gás. Emissão fugitiva, a NR20 exige que se tenha uma avaliação de emissões fugitivas, com histórico, com você tendo os relatórios, profissional que fez aquele trabalho, o equipamento estava ferido, calibrado, toda a informação para dar confiabilidade à medição. Então tem ali, ruptura com jato turbulento. Então você sabe que solda trinca, solda pode quebrar com o tempo. Então ali, se ela não tiver um bom programa de manutenção, pode trincar e como o gás está sob pressão, ele vai começar a escapar naquela pequena fenda, naquela fissura, melhor dizendo, e começa a ter um atrito, um aquecimento, e com isso acaba tendo sendo a própria fonte de calor esse atrito. E dentro de uma emissão fugitiva, eu já tive empresas fazendo um trabalho que usa gás natural. Eu nem tinha ido lá no processo dele, estava dando o curso de NR20. Aí perguntei, na área que vocês têm o gás natural, fica cheiro de gás na atmosfera? Fica. Falaram que fica. Eu falei, tá, agora esse gás natural que fica ali é próprio do processo, não apresenta riscos de incêndio, ou é emissão fugitiva de fato? Ninguém soube responder naquela ocasião. Então, a gente observa que, lógico que estava dando curso de NR20, mas foi uma coisa que chamou a atenção deles, nesses questionamentos que eu fiz. Não com a intenção de procurar erro na casa de ninguém, mas com a intenção somente de tornar as informações dentro do curso úteis, né, para a empresa. Então nós temos aqui ainda, num caso desse, ruptura com jato turbulento de gás, pode ter o puff ou pluma e desencadeia o flash fire, quer dizer, um flash de fogo, ou uma bola de fogo, que é o fireball. Podendo também ter dispersão sem danos, né? Liberou a substância, mas não teve grandes danos, depende da substância. Pode-se criar uma nuvem tóxica, se o produto for tóxico, está liberando ali em alta pressão. Se for um produto tóxico, batendo um vento, ele vai ser lançado para o lado de fora da empresa. E aqui pode ter, aí do lado de cá, a gente tem o quê? Ainda nesse evento, o jato de fogo, como está mostrando aqui, um jato de fogo, que é o fogo repentino. Então, o fogo repentino, ele pode acontecer. A pessoa está fazendo a inspeção ali. Se ela não estiver bem equipada e com um bom programa de manutenção em dia, pode acontecer o fogo repentino naquele local e atingir a pessoa com esse fogo repentino ou esse jato de fogo. Mas aqui a gente tem o quê? Uma explosão confinada.
Então, como se trata de um ambiente que está tendo emissão fugitiva, pode ter uma explosão confinada e desencadear também o BLEV, que é um evento de incêndio, de propagação de incêndio. Então, isso aqui são o quê? Os riscos que nós vimos foi com líquidos inflamáveis e combustíveis e gases inflamáveis, que está tudo dentro da família de uma área que pode ser classificada. Então, chegamos ao final do vídeo 2, do módulo 4. Espero que vocês tenham gostado, atendido a necessidade de vocês. Nós vamos estar providenciando aí, gravando os outros vídeos relacionados ao curso de área classificada. Obrigado, até a próxima.